Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula e o tema de hoje é o Keywords Planner, nada mais é do que o planejador de palavra-chave do Google. Além do mais, também, ainda nessa aula, nós vamos falar brevemente sobre essa palavra-chave negativa. Bom, antes da gente começar, o Keywords Planner é uma forma muito eficiente de você encontrar novas palavras-chave, ter ideias, insights e também saber como foi a performance da palavra-chave em questão que você estiver pesquisando, qual foi a performance dela nos últimos 12, 24 meses ou também no período personalizado que você pode pôr. Bom, então vamos acessar aqui o nosso Google Ads. Estou ainda na minha conta, né, a conta que eu uso para as minhas empresas. E para ter acesso ao Keywords Planner, você vai precisar vir aqui em Ferramentas e Configurações e depois em Planejador de Palavra-Chave. Então aqui nós temos como descobrir palavras-chave e aqui como ver o volume de pesquisas e previsões, enfim, saber como que as palavras-chave performaram. Então vamos primeiro aqui descobrir, no caso como o meu, a loja que eu estou usando para fazer os testes de anúncio vende relógio. Se eu colocar aqui, por exemplo, relógios luxuosos, foram palavras-chave que eu usei na campanha, e clicar em ver resultados, o Google, né, o planejador de palavra-chave, ele vai me mostrar algumas outras opções que eu posso utilizar. Então, vou fechar isso aqui, ter uma visão melhor. Então, aqui ele diz que houve uma média de pesquisas semanais de 70 pesquisas, o que é um número baixo, que nos últimos 3 meses não houve muita mudança, que mudança aqui é de ano para ano, né? Do ano anterior houve 75% na busca, então isso é interessante, o mesmo período, né? Então no mesmo mês do ano passado, comparado ao mês deste ano, houve um aumento de 75%. Ele diz que a concorrência é alta, então que muitos anunciantes usam essas palavras e que o lance mínimo, ou seja, o valor mínimo que as empresas pagaram para que esse anúncio aparecesse lá, pelo menos nas primeiras classificações de anúncio, foi de 28 centavos e o lance mais caro, né, o máximo que pagaram foi de R$ 1,06. Aqui também tem outras palavras, você vai olhar essas palavras que apareceram aqui e vai tentar entender se compensa ou não, se vale a pena. Às vezes também é bom colocar para teste, deixar uma semaninha ali rodando e ver o que acontece. E ele também te dá a opção aqui em ampliar a sua pesquisa, então eu posso colocar algumas variações. No caso, lembra que eu disse para vocês que quanto maior a cauda, né, aquilo que a gente falou de cauda longa, mais específica, mais refinada é a palavra-chave. Então, se eu colocar, por exemplo, uma palavra-chave aqui de cauda curta, que é só uma palavra, correspondência ampla tal, e colocar em ver os resultados, vocês vão ver que o leque vai expandir muito. Então, como eu tinha dito, ele trouxe para a gente aqui 2.787 palavras, né, ideias de palavra-chave disponível. E aí você vai ter que ver, né, se vai realmente compensar. Então ele diz que, por exemplo, houve uma média de pesquisa de 550 mil pesquisas mensais dessa palavra-chave, que ela teve uma queda de 18%, é uma palavra-chave concorrida, mas que o custo dela não é tão alto. Então você pode pôr, seria uma boa palavra para colocar no seu anúncio, e o intuito é trazer cliques, enfim, né, se uma pessoa está procurando relógio, pode ser que ela goste de vários tipos de relógio, então mesmo que seja um smartwatch o seu trabalho, e no seu site não venda, pode ser que ela crie um interesse por outro tipo de relógio em algum momento. Então aí é isso que eu quis dizer, de você ter que avaliar se essas palavras-chave vão servir para você ou não. Vamos voltar agora aqui no planejador. Também tem um jeito, né, de você buscar a palavra-chave, que é através de um site. Então, se eu pegar o site que eu estou anunciando e colocar aqui, ele vai buscar em todo o site ou em alguma página específica, colocar ver resultados, e ele vai trazer para mim, baseado no site, ideias de palavra-chave para a gente usar no nosso anúncio. Então, aqui ele diz, tem uma palavra bacana, que houve 1.000 pesquisas, né, no último mês, o custo baixinho também, a concorrência alta, mas não teve variação nos últimos 3 meses, mas comparado ao mês do ano passado, ao mesmo mês do ano passado, a gente teve aqui um aumento de 39%, a mesma coisa aqui. Então você vai ter que olhar com calma, aqui ali apareceu 112 palavras, ver quais palavras realmente fazem sentido para o seu negócio. Agora, vamos lá
vou novamente no planejador e vamos ver o volume de pesquisas e previsões. Então aqui eu vou colocar a mesma palavra que eu tinha usado no primeiro exemplo. Vou colocar começar, você pode carregar um arquivo de infinitas palavras, né? E aqui ele diz para mim, né, como na outra, ele diz que nos últimos, aqui ele dá um período, eu vou substituir aqui, vou colocar 24 meses. Os últimos 24 meses, ele me dá essas informações aqui, uma palavra que ela manteve o mesmo padrão, ela tem alguns meses que ela cai, porém ela mantém sempre o mesmo padrão de pesquisas ao longo do tempo. Você também pode criar aqui personalizado e o máximo de tempo possível. Bom, então aqui você vai conseguir saber, né, baseado no passado, você vai conseguir ter uma ideia de como provavelmente ela vai performar nos anos a seguir. Então é uma ferramenta útil e é bom a gente testar sempre que a gente for usar alguma palavra-chave nova, a gente usa esse planejador para saber mais ou menos como será a performance. Agora falando de palavra-chave negativa, que a gente comentou na aula passada. Existem duas formas, você pode colocar direto na campanha, né, no momento que você está criando, ou então você pode colocar aqui. Então eu vou dizer que as palavras-chave, como a gente está vendo no relógio nesse teste, neste exemplo, eu vou colocar aqui que eu não quero que as palavras-chave, né, a gente está falando de anúncio, né, de busca, de pesquisa, que pessoas que digitarem a palavra, por exemplo, relógios e em seguida falso, não quero que apareça, fake também não, barato também não, grátis, brinde, enfim, você vai pensar, né, quais palavras que não é bacana que seu anúncio apareça quando alguém estiver realizando uma pesquisa. Por exemplo, de um outro segmento, se você vende um curso de programação, você vai tirar praticamente, acho que as mesmas palavras, né? Talvez ali, se você vende um curso, você não quer que seja, se você vende livro, você não vai querer que seja PDF grátis, ou hackeado, ou, né, todas essas, nesse sentido, baixar grátis. Então, você vai pensar quais são as palavras que você não quer que seu anúncio apareça e vai colocar aqui. Aí, vamos dizer, eu vou salvar. Eu vou clicar nesse quadradinho aqui e vou colocar em copiar. Se eu quiser adicionar a campanha que a gente criou, eu só preciso ir lá na campanha, que na verdade é a minha campanha, né, que eu já anuncio. Vou colocar em ver campanha, que ele já abriu, vou descer até ele encontrar a parte que está falando de palavra-chave, vou colocar palavra-chave negativa, e aqui eu vou clicar nesse mais. Bom, eu já tenho uma lista de palavra-chave adicionada, mas eu vou colocar aqui aquela que a gente copiou, e aí eu clicaria em salvar. Não vou fazer isso porque eu já tenho uma lista de palavra-chave salva. Então aqui eu vou cancelar. Mas, falando aqui sobre Keywords Planner, essas são as informações que são mais suficientes para você começar a brincar e começar a analisar e testar no seu negócio. E na próxima aula nós vamos falar então de públicos-alvo e também como usar o gerenciador de públicos-alvo do Google Ads. Então é isso, um abraço, fiquem com Deus, até a próxima aula.